Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Santo Remédio. Eu me chamo Cristiane Molon, eu estou médica nutróloga, trabalho com a medicina integrativa, aquela medicina que ela tem um olhar na totalidade do ser. Eu integro aquele olhar mais sistêmico do corpo, da mente, das emoções e também da parte espiritual, porque eu entendo que nós somos o todo, não tem como fragmentar as partes. Neste episódio do podcast, nós vamos falar sobre aquele cansaço invisível, que ele não aparece nos exames de sangue, mas que você sente que algo não está bem. Sabe aquele cansaço que corrói a esperança, que destrói a tua energia, que acaba com a sua motivação e às vezes te faz ficar sem esperança? É sobre esse cansaço que nós vamos falar neste episódio. Aquele cansaço que o sono não repara e que as férias não mudam nada. E para este tema profundo e complexo, eu convidei a psicóloga Fernanda, que vai nos levar numa conversa com sensibilidade, entendimento, com o seu olhar para como cuidar do corpo, da mente, das emoções com esse olhar integral. Então fique conosco até o final, que você certamente vai mudar os seus pontos de vista sobre cansaço. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito mais para a sua saúde física, mental e emocional. Vamos lá, Fernanda, bom dia! Seja bem-vinda! Obrigada, Cris, obrigada pelo convite. A esse episódio. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, confio muito em você, obrigada. Gosto das suas condutas e é por isso que você está aqui como convidada. Mas assim, para quem não te conhece, se apresente, para que as pessoas saibam um pouquinho de você. Sim. Acho que é importante começar dizendo que eu cheguei na Integrative por acaso, ou não, né? Fui lá para pegar um tratamento, para fazer uma massagem e quando eu sentei lá eu falei, aqui é o meu lugar. E por que eu tô contando isso? Porque eu cheguei em Jaraguá há 5 anos. Como você disse, eu estou psicóloga há mais de 30 anos, mas em Jaraguá há 5, tá? E aí o que é o bacana disso tudo? Que eu tive muita preocupação em aonde estarei, para que todas as nossas diferenças, as nossas sinergias pudessem ser cuidadas de um único olhar. E aí, sou psicóloga, como você falou, estou psicóloga, formada em psicoterapia comportamental, atendo adultos e adolescentes, tá? Com adolescentes, o meu trabalho inicial foi de orientação profissional. Que eu fiz uma migração, vindo de São Paulo, lá no mundo corporativo, com toda aquela loucura. Esqueci de agradecer o Felipe. Obrigada, Felipe. Agradece agora. Obrigada, Felipe. Eu vim de São Paulo, onde trabalhava no mundo corporativo. Vindo para Jaraguá foi a decisão de fazer uma migração para a área clínica. Iniciando com a orientação profissional, e aí a clínica me abraçou. E eu entendi que era um desafio, que era a minha missão, e aqui estou, há 5 anos. Que maravilha. Fico muito feliz, né, em ter você como parte do time integrativo. Sim. Foi um presentaço, porque aí eu acho que, óbvio que com todos os desafios do dia, né, do dia a dia, ali eu sinto que a gente tem um cuidado integral para todas as necessidades, Cris, porque muitas vezes não é só o corpo, muitas vezes não é só a mente, e é por isso que eu acho que a nossa missão é essa. Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Cada uma na sua área de atuação e tendo outras pessoas para ajudar neste cuidado que nós diríamos assim integral, né? Que é esse olhar diferenciado que nós temos, né? E olha só que interessante, né? Você veio do mundo corporativo, veio de uma transição, diríamos assim, de carreira. Isso. E teve uma mudança geográfica, mudança profissional. Ou seja, isso foi desafiador para você. Foi bastante, porque assim, toda mudança é uma transformação, certo? Eu estava num ambiente, por mais que São Paulo, né? Quando a gente olha, quando eu vejo para os 25 anos de atuação em São Paulo,
Eu às vezes me pergunto como é que eu consegui, porque lá não é só simplesmente estar disponível para o trabalho, tudo que envolve, né? Chegando em Jaraguá, eu tive a certeza de que eu teria a tranquilidade do ir e vir, da segurança, outras coisas, outras contingências que me espremiam em São Paulo. Só que eu era um recomeço, né? Eu comecei do zero. Eu me lembro a primeira paciente que você encaminhou para mim. E assim, não importa se você tem 5, 10, 15, 25 anos de experiência. Todo recomeço é um recomeço e exige desafios. E eu tive insegurança, eu tive medo, eu tive preocupação de desapontar. Eu estava numa cidade onde eu não conhecia as pessoas. Como é que eu ia fazer? Eu tive que ter coragem de falar. Tem que acontecer o primeiro, depois vem o segundo, e assim a gente vai fortalecendo a autoconfiança. Mas é uma transformação, foi um desafio. Continua sendo. E olha que interessante, né? Porque cada pessoa que nós atendemos, ele é uma caixa de surpresas. Sim. Nós não sabemos como vai ser conduzida. Sim. Nós somos conduzidas para aquela conversa natural que vai acontecendo, e é um desafio por si só no dia a dia. Sim. Mas não só isso, né? Olha a coragem que você teve, né? Você teve que colocar em pauta ali para você sair de um lugar que estava seguro, estava cômodo de certa forma, e de repente mudar completamente e se jogar para um novo, um recomeço. Sim, sim. Isso exige coragem, e eu diria assim, até para quem, né, está do lado de lá, que sente que não é mais aquele lugar, que não é aquele ambiente, até para repensar. Sim. Porque nem sempre o ambiente que é mais confortável e quentinho é o ambiente que vai propiciar o crescimento, o desenvolvimento que nós precisamos. Às vezes a gente precisa estar num outro ambiente com outras pessoas, sentar Sim. em outras mesas, para que os nossos talentos, as nossas potencialidades possam ser vistas e usadas de uma forma diferente. E às vezes a gente está ali, tá tão confortável lá em São Paulo, no ambiente corporativo, familiar e tudo, de repente, opa, não, vamos mudar tudo. Muda tudo. E aí, muitas vezes, o que precisa é uma coragem. Sim. Porque a coragem que faz a gente dar o primeiro passo, sem saber o que vai acontecer lá na frente. E eu diria que toda a coragem, né, todo passo, exige muita fé também, né? Porque a fé é você acreditar naquilo que ainda não existe como se já fosse. Sim, sim. Você deu um passinho de recomeço, mas você não sabia o que te esperava lá na frente. Porque tem alguns pilares que eu acho que são importantes pra gente nessa questão da coragem, né? Primeiro, a responsabilidade que a gente tem quando a gente fala sou médica, sou psicóloga, eu estou, né? Neste momento esse é meu papel, porque eu também sou esposa, eu também sou filha, eu também tenho conflitos, eu também tenho problemas, mas aí a gente fala com que responsabilidade que eu vou olhar para o outro, seja no aspecto físico, seja no aspecto mental. Então assim, o primeiro pilar da minha coragem foi: eu tenho a responsabilidade com a minha vida e com a do outro. Isso. Então, algumas pessoas, pode ser que elas tenham outros motivadores. Mas se eu quero evoluir, eu tenho que continuar exercitando. E sair da zona de conforto é isso. O que eu preciso? Quais são as armas que eu vou levar? Eu não posso ir para uma luta sem levar algumas armas. Sim. Senão eu não vou conseguir. E não é luta no sentido de guerra com a Sim. vida, mas de enfrentamento. Interno. E é um enfrentamento diário. Isso. Então, quando eu olhei para minha coragem, e aí voltando, né, ao que eu senti quando sentei lá pela primeira vez, e nem para estar lá como profissional, eu entendi que assim, é aqui o meu lugar. Como eu vou fazer? É o dia a dia que vai mostrar. Que ferramentas que eu preciso? E aí a gente tem que ir atrás. Isso. Né? Eu sempre falo que o que é do homem, né? O como não nos pertence. Sim. É de Deus. O que? Ok. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Vou fazer. Como vai acontecer? Não sei. Porque eu só sei que eu preciso dar o primeiro passo. Como vai acontecer na frente, eu não sei. E quando a gente está seguindo uma vida de princípios, a vida vai te apresentando as pessoas certas no caminho. Sim. E você vai indo. Você me falou algo muito interessante na tua fala, que é sobre, para ter coragem, eu preciso ter responsabilidade, autorresponsabilidade. E eu bato muito nessa tecla com os pacientes no consultório sobre a autorresponsabilidade com o meu corpo, minha saúde física, mental, emocional e também com a parte espiritual, porque nós temos muita gente tem o hábito ruim, diríamos assim, de colocar a responsabilidade
no outro. No outro. Tudo Sim. no outro. É Sim. ele que é culpado, a minha vida não está indo bem porque é culpa, sei lá, do governo, culpa da empresa, culpa de não sei o quê, eu estou insatisfeita por isso, tá? Mas e enquanto eu, responsável daquilo tudo? Porque quem decide sou eu. A vida é minha. Se eu estou colocando a responsabilidade nas mãos do outro, é como se isentando. Isso, é como se eu estivesse perdendo o meu poder. Isentando, sim. Isso. E isso é muito importante, porque atos de coragem, momentos de mudança, ela exige o que? Uma autorresponsabilidade. O que eu posso fazer. O que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer e o que eu vou fazer nisso tudo. E eu vejo que isso tem muito a ver com saúde de uma forma geral, integral. Sim. Não tem como você ter saúde mental, saúde emocional, saúde física, se você terceirizar o cuidado. Até porque eu acho que uma das coisas que eu mais ouço no consultório, seja de uma esposa que tá brava, de um marido que tá magoado, seja de um adolescente que não tolera frustração, me ajuda a mudar tal pessoa. O maior engano, e não precisa nem pensar num contexto terapêutico, o maior engano é a gente achar que vai mudar o outro, Cris. É isso. Então, o que eu tenho que pensar? Tá, muitas vezes se eu mudo, eu posso provocar algum tipo de impacto no outro que se vê, né, mobilizado a mudar também. Isso. A se ajustar e falar, poxa, tinha lá um padrão, não tá tendo mais. Se eu tenho alguma contrapartida, eu também vou fazer a minha parte. Mas assim, a gente não muda ninguém. É isso. Ponto. Então é com isso que eu acho que começa a minha autorresponsabilidade. E você falando isso, né? Eu lembro que tinha uma fase da minha vida, era bem imatura. Imatura intelectualmente e espiritualmente, imatura geral. E eu entendia que, não, na arrogância e no orgulho, o erro é do outro. O outro está errado. Eu estou certa. Até que a vida vai dando umas lambadas e vai puxando o tapete. E eu sempre entendo que desertos e os caos, eles são necessários pra gente aprender. Evolução. E aí chegou um momento que eu falei, opa, se é difícil eu mudar e me transformar, gerar uma mudança na minha mentalidade, no meu comportamento, como é que eu vou querer mudar a outra criatura se para mim já é desafiador aqui? Sim. E aí quando a gente começa a desenvolver uma certa maturidade, começa a entender que o jogo é comigo. Sim. É tudo sobre mim. Sim. Primeiro eu tenho que mudar a minha mentalidade, eu preciso ver, enxergar os comportamentos que não são saudáveis, para aí, quando eu mudo, a minha visão de mundo também muda, a minha percepção do outro muda, e eu acredito que esse é um dos grandes, o que gera muito desgaste. Sim. Desgaste emocional e mental é você não reconhecer onde você está e sempre achar que é o certinho, o bonzinho e que faz tudo certo e que o outro tem que mudar para que as coisas melhorem na sua vida. E eu vejo que muito isso às vezes fica naquele desgaste, né? Não, mas eu tô certa, outro tá certo. Não, de culpa, de crítica, de julgamento, de apedrejar o outro. E aí aquilo te gera um cansaço e que ele nunca vai ser preenchido com nada. Sim. Porque nós queremos passar o que? A responsabilidade do que é nosso, colocar na mão do outro. Sim. E assim, eu também acho que tem muitas situações que o contexto precisa ser totalmente reajustado. Isso. Né? Mas se eu não tenho, né, esse olhar seja para o contexto, eu focar só nas minhas emoções, que ok, ninguém tá tirando o papel que elas nos trazem, sejam as boas ou as ruins. Mas se eu não alterar um contexto, eu tô falando de autorregras, eu tô falando de crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Se ouve tanto falar, né? Qualquer coisa que me limite a alterar um contexto, a alterar uma situação, a buscar uma ajuda, qualquer coisa que me limite a ficar produzindo as mesmas consequências na minha vida, consequentemente eu vou estar limitando as pessoas que estão à minha volta. Então, assim, mas é muita responsabilidade, é ele que erra, o meu marido fez isso, minha filha fez isso, o meu patrão fez isso, né, o meu chefe, etc. Porque a gente também atende muita gente que vem com questões muito relacionadas a estresse de trabalho, que é um outro tema. Mas o que eu tenho que fazer, né, para poder ajustar isso, para poder alterar o contexto, para poder ampliar o meu repertório de comportamento?
De novo, fazer as mesmas coisas, eu produzo as mesmas consequências, né? É isso, e é muito interessante, né? Porque como nós vivemos num ambiente e nós sabemos que o ambiente ele vai nos influenciar, ou eu influencio o meio, ou o meio vai me influenciar. Sim. E a epigenética já diz que nós somos a soma do ambiente que nós vivemos, do que nós comemos, do que nós falamos, do que sentimos, do que nós consumimos de informações, ou seja, de conteúdos, os ambientes que nós frequentamos. Sim. Eles vão moldando a nossa realidade e o nosso ser. Então, muitas vezes o ambiente ele é disfuncional. E ele molda, né? E ele molda, ele é disfuncional, seja no trabalho, no ambiente relacional, em casa, em qualquer lugar, ele é disfuncional. E eu percebo aquela disfuncionalidade. Se eu não me conheço, eu acho que aquele ambiente, ele está doente, mas que eu não posso fazer nada daquilo. A partir do momento que eu me conheço, poxa, esse ambiente não é mais pra mim agora, eu preciso mudar. E quais são as minhas forças naquele momento? Sim. E aí começa todo um autotrabalho, um autoconhecimento, porque daí esse ambiente disfuncional, muitas vezes você também está disfuncional por estar naquele ambiente. Aquilo vai te gerando um desgaste. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E é o que normalmente nós... Porque assim, aonde que nós temos problemas, né? Eu sempre falo que nós não temos problemas com coisas. Normalmente o nosso carro não vai estressar, a máquina de lavar roupa vai gerar um estresse, mas você resolve. Os grandes problemas que nós temos são relacionais. A maioria, assim, eu diria que 99,9% dos pacientes que eu atendo, as pessoas têm problemas o quê? Com relações. E aí a gente não consegue separar o que começou com o físico e terminou no mental, o que começou no mental e tem um impacto físico. Pessoas que chegam pra ti e dizem assim, eu tô me sentindo muito mal. Aí você vai lá fazer todos os exames, o cortisol tá lá em cima ou tá lá embaixo e etc. E fala, tá resolvido o meu problema. Não. De novo, né? O elevado nível de cortisol, o elevado nível de estresse, ele vai estar fazendo o quê? Tá só respondendo. Respondendo aqui a um estímulo. Respondendo a um contexto. Respondendo a uma contingência. Que muitas vezes, quando chega nesse ponto, são contingências aversivas, né, Cris? Isso. E daí até pegando o gancho teu aqui, para que as pessoas compreendam melhor, né? Quando eu não sei quem eu sou, estou perdida, estou confusa, estou exausta, estou num ambiente que é uma ameaça para mim todo dia, isso faz o meu corpo liberar uma química correspondente com aquele ambiente. Cortisol é o hormônio do estresse, mas também é o hormônio da vida. Se ele está disfuncional, ele segrega lá em cima adrenalina. Isso faz o quê? Faz com que eu fique sempre na defensiva. Na defensiva. E aí, alguém fala alguma coisa, como eu já estou ferida, já estou sensível, o que o outro falou, o que eu vi, que talvez já está também desorganizado e disfuncional, vai me gerar mais liberação de cortisol, de adrenalina, faz liberar noradrenalina, que deixa minha mente super ativa, e aquilo vai gerando motivações erradas e faz com que eu sempre esteja reagindo. E aí o que acontece? Se eu estou nesse ambiente que está sempre, o olhar do outro me incomoda, eu libero o cortisol, a outra falou alguma coisa que me feriu, que libera o cortisol, a adrenalina, se eu não mudo, se eu não me mudo aqui dentro... Se eu não consigo reorganizar os meus gatilhos... Os gatilhos, o que acontece? Sempre diante daquele estímulo, eu vou ter uma reação. O que eu preciso fazer para eliminar o corpo de dor aqui? Eu preciso mudar a minha reação diante daquele estímulo. E é o que nós falamos... É o que você falou agora. Diante de uma ação, eu tenho uma reação. Diante de um estímulo, eu vou ter também aqui... uma reação diferente, estímulo-reação. Se eu quiser algo diferente, eu preciso reagir diferente. E sabe que uma das coisas que eu acho que se eu puder resumir como é a minha, de forma bem objetiva, né? Que obviamente a aplicabilidade disso tem muitos desmembramentos no dia a dia. Isso. Mas se a gente puder resumir, minimamente, se a gente consegue olhar qual é o contexto, quais são as respostas e quais são as consequências que isso produz. Porque muitas vezes a gente nomeia, né? Eu gritei com a Cris porque eu tava com raiva. Eu dormi porque eu tava muito triste. Você tava com raiva, você tava ansioso. Mas eu preciso cuidar do que tá produzindo isso. Né? E então, se a gente puder de maneira bem objetiva fazer esse trabalho, seja no campo físico, seja no campo mental,
antecedentes, resposta e consequência. Isso. Né? Para que a gente consiga olhar o todo. O todo. Porque senão eu vou estar... Era uma pergunta que eu sempre fazia na faculdade, sabe? Hoje eu tenho muita gratidão por ter escolhido a psicologia com ênfase no comportamento e na biologia. Sim, porque na biologia. Londrina, a Universidade Estadual de Londrina, ela propicia isso. Não são todas, e não tem certo e errado. Estou dizendo tudo que faz sentido para mim. Isso. Porque daí, desde lá, a gente já começa a estudar o ser humano, a pessoa, o problema... não só nos aspectos comportamentais, sim, mas nos aspectos genéticos de predisposição, de entendimento. Sim. Hoje, tanto que se fala, Cris, sim, você está me dizendo aí, eu tenho sempre que estar estudando o que é a noradrenalina, o que é a dopamina. Sim. Chegam os adolescentes lá para mim, bombando. Sim. E é o físico e o mental. Tudo interligado. Sim. Porque não tem como separar as esferas, né? Não tem. E aí, assim, você, dessa conversa, tô no contexto, nós conseguimos exemplificar para quem está em casa, entender melhor como que é uma resposta, como que é uma mentalidade que vai agir diante de uma resposta e estímulo. Nós conseguimos colocar mais ou menos isso. Eu até vou dar um exemplo meu e depois, se você tiver algum exemplo teu, para você acontecer uma situação X, eu não gostei daquilo que aconteceu. Automaticamente eu não gostei do que aconteceu em relação a uma pessoa, eu vou sentir o quê? No primeiro momento, raiva, ira, fiquei chateada. Para mim, tudo que é amargo é raiva. O doce é o amor, a raiva é o amargo. Às vezes a gente não quer falar, eu sinto raiva, ira, porque parece que é coisa de gente má. Não, é de humano, de quem vive no planeta Terra. Então, aconteceu uma situação X, eu senti raiva, fiquei chateada com o comportamento. Aí eu olhei, mas eu senti isso, só que isso tá me despertando o quê? Perdi o meu sono, tô sentindo o meu estômago doer, a minha mente está agitada. Num primeiro momento eu tive aquela vontade, poxa, mas o que eu poderia fazer para me vingar desse comportamento? Mas isso não é meu, vingar não é meu. Começou a vir um monte de sentimentos ruins como resposta a esse estímulo que eu tive. Que produziram consequências catastróficas para ti. Isso, daí foi o quê? 2 dias sem dormir, 2 dias com dor de estômago, 2 dias ansiosa, agitada, contraída, tensa, até que eu olhei e falei, poxa... Em outros momentos, você levaria 7 dias para você sair deste lugar. Você imagina um corpo liberando cortisol sob estresse, não dormindo há 7 dias, doendo o estômago, todo contraído, todo duro, 7 dias. O impacto na saúde física, mental e emocional é muito grande. Sim. Aí eu olhei para esse lugar e eu falei... Mas você já é recorrente nisso. A vida te apresentou várias situações assim. E você continua respondendo igual. Você continua respondendo igual. Você precisa pular da fase. Você precisa sair dessa 4ª série. Por quê? Eu estou te mostrando uma situação. Para você viu a situação. Eu quero te desenvolver nisso. Sim. E para você se diplomar, tu vai ter que vencer isso. Aí eu olhei para aquilo e falei, mas isso diz mais sobre o quê? Mais sobre o outro, porque eu não mudo o outro, só que é minha responsabilidade decidir como eu vou reagir diante disso. Exatamente. Quando eu tive esta consciência em relação ao problema, eu falei, opa, queridinha, vai dormir agora, estômago se acalma e tá tudo pronto, você não muda a situação, você só vai mudar como você reage diante da situação. Depois disso, eu vi, opa, mudou tudo. Baixou o cortisol. Como que eu percebi que baixou o cortisol? Dormi a noite inteira, estômago parou de doer. Não teve aquele acordar abrupto de madrugada e não sabe por quê. Isso. A visão, ela ficou mais clara, mais nítida, porque eu tomei uma decisão de agir de uma forma diferente diante de uma situação. E quando estou com o cortisol elevado, o que acontece? Eu acordo às 3 da manhã com dificuldade de dormir de novo, com a cabeça cheia pensando, acordo de manhã cansada, não tem energia para treinar, perde resistência no treino, imunidade cai, aí aparece todas as ites possíveis, a amidalite, sinusite, tudo aparece aqui, a gastrite, tudo aparece. E vai me enfraquecendo. E vai enfraquecendo, e aí esse enfraquecimento vai gerando os cansaços que a gente fala nos exames. Mas os exames, nem sempre o exame mostra, o exame você olha, o exame tá tudo normal. Da onde que vem isso? Da onde que está vindo todo esse conteúdo aqui desse cansaço que eu durmo, acordo cansada, tiro férias, acordo cansada. Pior, né? Isso até pior, por quê?
é uma atividade mental intensa, tentando resolver coisas que não são da nossa ossada, ou tentando resolver coisas que não dependem de mim, porque depende da atitude do outro. Então, isso foi um exemplo que aconteceu há um tempo atrás comigo, que eu quis exemplificar para você que está assistindo, entender o impacto negativo de uma mente que vai reagir diante de um evento que aconteceu, o impacto que vai acontecer no teu corpo. E aí a gente fala, tá, estou trabalhando demais, mas estou trabalhando demais por quê? Será que não é fuga para não olhar para o que está acontecendo? Estou bebendo demais, será que eu não estou bebendo demais para esconder o que está acontecendo aqui? É o que a gente chama de atividade deslocada, né? Deslocada. Eu vou deslocar o meu olhar, eu vou deslocar a minha resposta. Que tudo bem, Cris, a gente não precisa estar falando de perfeição, né? Você está trazendo esse exemplo. Isso aí. E ao invés de falar de algum paciente, eu vou falar até de você, né? De mim, porque vida real, né? É isso aí, aqui. Sangue corre pela veia. Todo mundo inteiro olha pra gente e fala assim: nossa, mas você tem problemas? Sim, e muitos. Grandão ainda, né? Então, respondendo a tua pergunta, e depois eu quero comentar o que aconteceu comigo essa semana quando eu entrei na tua sala e disse, me dá um abraço, né? Sim. Porque assim, muitas vezes a gente não tem condição de ajustar tão rapidamente a nossa resposta. Isso. Porque emoção é comportamento, Cris. O tempo inteiro. Senti e me comportei. Isso. Não tem como separar, tá? Ah, emoção não fica guardado numa caixinha lá no fundo. Isso. Emoção já é comportamento. Significa que eu já ou reagi, ou produzi, ou evolui, já teve o gatilho, tá? Seja bom ou seja ruim. Algumas situações, né, como a que eu trouxe pra você essa semana, que eu tava agoniada lá com uma questão familiar, aí você me disse, você respondeu igual. Sim. Há um contexto que era diferente. Você precisa passar de fase. Eu me senti num joguinho ali de... Tá, eu fui embora pra minha sala pensando, poxa, eu preciso passar de fase. Eu digo isso pros meus pacientes. Aí eu fiz uma organização de dizer, eu vou mudar o contexto? Porque não queria dizer só a mim? Não. Não muda. Eu tô recheada de emoção, eu tô recheada de resposta. Eu não quero falar a palavra contaminada. Isso. Mas padronizada. Padronizada. Tô. Eu entendi o porquê que a pessoa agiu daquele jeito comigo. Não deu tempo. Eu só reagi. E qual foi a consequência? Cresceu o problema. Óbvio que numa fração de segundos isso nem sempre é fácil. Sim. Mas depois tem que ter um refletir, um pedido de perdão, auto-perdão, uma calibragem, uma reconstrução da minha resposta. Quando eu consigo produzir uma consequência positiva, bingo. Isto. É aí que eu tô conseguindo evoluir para a melhora. Então, quando eu venho um paciente lá para mim, que eu percebo que tá com cortisol alto, me conta que não dorme, a não ser alguns adolescentes que me falam, ai, tô super cansado, tá, quanto tempo de tela? Nós vamos falar disso depois. Mas assim, pacientes que você vê que tem um impacto físico, sim, começa a olhar, vai, porque o cansaço físico, entrando um pouquinho nisso já na sua segundo ponto, o cansaço físico, eu vou dormir, né, eu vou ter um sono reparador, eu vou descansar, eu vou pro final de semana lá no Parque Malve, eu vou viajar, eu vou andar na praia, seja qual for, eu vou ficar em casa mexendo no meu jardim, eu tenho essa reparação. Isso. O cansaço mental, eu posso muitas vezes fazer tudo isso e aí fica aquela culpa, porque considerando que mente e corpo não se separam, de novo, a gente tem um impacto. E acho que uma das grandes coisas, Cris, é a gente pensar. Daí uma pessoa me perguntou assim, tá, mas o cansaço físico eu descanso. E o mental, eu faço o quê? Porque eu não posso pagar terapia, por exemplo. É isso aí. Né? Reconhecer os gatilhos. Reconhecer os padrões de resposta. Né? Ah, não tenho condição de pagar a terapia? Eu vou ler, eu vou conversar com uma pessoa, eu vou tomar um café com uma amiga, procurar uma ajuda. A gente tem serviço público, seja qual for a minha capacidade de alcance. Só que não dá pra deixar poeira embaixo do tapete. Não. Porque uma hora ela sai. Ela vai sair. Ela sai. E é isso mesmo, sabe? O cansaço do corpo, né? Eu sempre falo para os pacientes, você carpinou o dia inteiro, você limpou a horta o dia inteiro, você fez um trabalho braçal o dia inteiro, você fez algo cansativo, limpou seu apartamento, sua casa, você cansou teu corpo. O que acontece? Dormiu, no dia seguinte você acorda como?
zerada. Renovado. Por quê? Você descansou teu corpo. Reparou teu corpo físico. Aí a gente sempre fala de detox, né? Como é que eu faço detox do corpo? Detox do corpo você vai fazer com contato com a natureza, tomando água, fazendo xixi, evacuando todo dia. Você tá detoxificando, você tá limpando, transpirando e tudo. Comendo bem, se exercitando. Isso é um detox também, mas é um alimento pro corpo. Como é que eu vou detoxificar a mente e as emoções? Primeiro, a gente precisa reconhecer o que está acontecendo ali dentro. Entrar em contato, né? Dar o nome aos bois, mas para isso eu preciso olhar para dentro, que exige coragem. Então, tô sentindo raiva. Ok, o que fez eu sentir raiva? Estou sentindo mágoa. O que fez eu estar com aquela má água ali dentro, água suja? Estou ressentida. Com o quê? O que produziu aquele ressentimento? Então, eu não tenho como pagar uma terapia, eu não tenho como ter uma mentoria, eu não tenho um profissional que vai me auxiliar, mas começa a ler, veja podcast, segue vários, nós temos conteúdos disponíveis. Muita informação hoje, né? Muita informação para você reconhecer o quê? Que realmente o que eu estou sentindo e que recurso que eu tenho dentro do meu arsenal aqui de guerra diária, para eu lidar com isso. Aquela mente pesada, vou me exercitar, vou liberar a serotonina do bem-estar, vou liberar a dopamina da motivação, vou baixar o cortisol. Isso tudo já faz o quê? Eu fazer um detox da minha mente. Vou conversar com alguém para liberar espaço, vou fazer uma escrita terapêutica que orienta os pacientes. Você não consegue falar, põe tudo no papel que você está sentindo, depois você queima, corta em pedacinho, dá descarga para que ninguém tenha acesso a isso, ou escreva um diário, diga, não, hoje eu tô me sentindo assim por isso, e vai se autoanalisar, porque se você não tiver isso... Não consegue, eu falo para os pacientes, cria um grupo, põe você no WhatsApp e manda mensagem para você às vezes. Se quiser compartilhar comigo, eu também aceito. Sim. Mas acho que é importante dar vazão. E uma coisa interessante que você está falando, Cris, que eu tô otimista, tá? Porque acho que antes tinha muito mais esse paradigma aí de que terapia é pra louco, né? Isso. Eu tô bem otimista. Eu confesso que eu tenho me motivado muito com o que eu tenho visto das pessoas. Porque, de novo, você não precisa procurar terapia só quando você tá no fundo do poço. Sim. Né? Você pode procurar porque você não quer chegar lá. A terapia não é só pra louco. Terapia é pros corajosos. É isso. Ponto. O primeiro ponto que eu digo pra quem senta lá comigo é: parabéns, né? Hoje eu vim, mas eu nem sei o que eu tenho para te falar. Essas são as melhores, são os melhores atendimentos. Sim. Né? Porque a pessoa vem desarmada. Eu nem queria vir hoje. Então, assim, terapia é para os corajosos. Sim. Né? Tem esse paradigma de que, não, é para louco, eu não preciso. Esses são os melhores casos pra gente, né, Cris? Eu vou te falar que sim, porque para você abrir a caixa preta... Não é fácil. Você precisa ter coragem. Sim. Eu sempre falo que as nossas emoções, os nossos conteúdos, os nossos traumas, os nossos conflitos, a gente coloca tudo num baúzinho, numa caixinha preta e trancamos no cadeado, e muitas vezes nós guardamos a chave, escondemos ela de nós mesmos e congelamos tudo, todas essas emoções e tudo, e não queremos ver para isso. Chega um determinado momento da vida que a vida exige. Você vai abrir essa caixinha preta quando? Porque você já está recorrente nessa situação, e se você não resolver isso, você vai continuar sofrendo, e o sofrimento gera exaustão, cansaço, rouba a sua saúde, a sua vitalidade. E quando a gente encontra a chave, coloca no cadeado, abriu a caixa preta, você dá de cara com todos aqueles conteúdos, tá? Nossa, colocou a lanterna lá dentro, mas eu não dou conta de resolver sozinha. Sim. Quem é que vai te ajudar? Sim. É o psicólogo, é o médico, é uma amiga, é um padre, é um pastor, é um livro, é um curso, é uma mentoria. Como é que você vai começar a iluminar a sua escuridão diferente do recurso, da estratégia que você tem? Mas para isso eu falo, é muita coragem. Coragem. E é igual o cansaço. Para mim, o que é o cansaço? É uma escuridão, é uma nuvem escura que desceu em cima da pessoa e ela perde a clareza, ela perde o discernimento, ela perde a capacidade de decidir melhor, porque ela tá exausta. Sim. Já acorda exausta, o dia é exaustivo, aí você fica improdutiva, você vai ter que ter mais energia para executar as tarefas que eram mais comuns, que é daquele cansaço invisível. Nossa, mas a pessoa sempre, sabe aquela pessoa da bunda pesada? Sempre, senta. Sim. Sempre...
não tem aquela proatividade porque está esgotada. E às vezes, o que eu vejo muito, sabe? Não é só sobre uma falta de B12, não é só sobre uma falta de ferro, de vitamina D, não é falta de magnésio, de zinco. Para mim, o que mais exaure é atividade mental intensa, tentando digerir sozinha emoções que não compreende o que está acontecendo e que isso vai somatizando no corpo em forma de doenças. Sim. E daí nessa questão, né, que eu até perguntaria para você assim, ó, qual que seria, no teu ponto de vista, o papel da conversa no alívio de um cansaço emocional e mental? E quando que o silêncio ele seria uma melhor estratégia? Tá. Primeiro que eu acho que é bem bacana enfatizar que eu vejo que a terapia ela é um contexto que tem que ter a garantia do acolhimento, tá? Porque muitas pessoas chegam para mim já com preconceito de falar, tal pessoa falou que eu sou ansiosa. Ansiedade é frescura. Estresse é piti. Depressão é para os fracos. Não, estresse não é frescura, ansiedade não é piti e depressão, estou usando o exemplo da depressão é uma doença e precisa ser tratada, ponto. Sim. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer para a pessoa, né, que para quem me procura, primeiro que, voltando, eu reforço sobre a coragem. Sim. Segundo, é um contrato, né, porque imagina, eu não caso com uma pessoa antes de ter namorado. Às vezes até sim, mas aí eu vou ter que aprender ali no dia a dia. É um vínculo que tem que ser construído, né? E esse contexto, ele tem que ser de total garantia, de confidencialidade, não julgamento, porque as pessoas chegam com às vezes muito marcadas por julgamento, auto-julgamento, julgamento da sociedade, dos padrões culturais, seja o que for. Um ambiente que, através da escuta, eu não vou falar para a pessoa, você tem que fazer isso. Eu vou ajudar a pessoa a acessar justamente aquilo que a gente estava falando. Quais são os gatilhos, quais são os meus padrões de comportamento, que consequências que eu estou tendo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso ajustar. E, de novo, não necessariamente tem que ser um caso só grave. Sim. Óbvio que chegam casos extremamente graves, né? Falando um pouquinho até da confidencialidade quando o adolescente. Menores de 18, os pais têm que estar totalmente alinhados, até que o primeiro atendimento é com os pais. Sim. Até a devolutiva parental que se dá após 5, 10, 12 atendimentos com o adolescente, até a devolutiva parental que eu supostamente tenho como prática e acredito muito porque é um contexto que tem que ser colaborativo aí na melhora do adolescente, eu preciso me alinhar com o meu paciente. Eu não posso quebrar o vínculo de confidencialidade. Então, acho que a primeira coisa quando a gente fala do espaço para o falar é que assim, você está segura. É isso. Ponto. Não tem muita mágica. É isso. E o resto vai sendo em tá dando esse caminho de dizer, olha, pode ser que eu só te ajude a construir a estrada, mas depois quem roda é você. Eu não costumo segurar paciente não, sabe, Cris? A não ser que tenha demanda e que queira ficar. Sim. Né? Eu quero que ele vá experimentar as evoluções. Isso. Né? Então, a escuta é isso. A terapia é isso. Agora, o silêncio, muitas vezes chega gente lá que fala e fala. Chegam pacientes, né? E aí, eu obviamente que eu vou deixando, eu vou entendendo, mas aí, tá fechado aqui? Sim. Não tá querendo ouvir? Às vezes o silêncio ele tem que ser reconstrução. Para mim, se eu puder falar em uma palavra, o que significa o silêncio? É a hora de eu não reagir só sob efeito de uma emoção. É a hora de eu avaliar qual que é a dinâmica do meu comportamento e que tipo de consequência eu estou produzindo. Então, assim, o silêncio para mim ele é sinônimo de reconstrução. E sim, por vezes eu oriento. Você precisa silenciar um pouquinho, pelo menos para conseguir entender o que está acontecendo contigo. E não estou falando só internamente, não. Estou falando no contexto também. Contexto. E é interessante, né? Pegando da tua fala aqui. Eu ouço muito isso no consultório. Doutora, mas terapia? Eu não estou doente para fazer terapia?
E aí eu falo, é justamente para você não adoecer que você precisa da terapia, porque terapia é sobre autoconhecimento, é um tempo que você vai tirar para falar de coisas, e algumas coisas a gente só percebe falando com o outro, e outras você só percebe silenciando e ouvindo quais são as demandas internas aqui. Então, para mim, é fundamental terapia. Depois que eu descobri o poder da terapia, eu não abro mão disso. E outro ponto interessante é, lugar de consultório, seja médico ou de psicólogo, é um lugar de sigilo total. Eu falo que o que ouviu lá, morreu lá. Fica lá. Fica lá. Eu falo que é como se fosse um caixão aquilo. Foi enterrado. Ouviu enterrado. E é tão interessante que com o tempo a gente vai desenvolvendo técnicas de isso é meu, isso não é meu. O paciente saiu da porta fora, você já deu um branco, você já não lembra mais dos conteúdos. Por quê? Porque se a gente guardar tudo que é do outro, a gente não consegue viver. Sim. Então, a gente vai arrumando estratégias também. Então, é sigilo total, sim. Então, dá para confiar. E a pessoa preparada para lidar com as questões complexas de emoção, do mental, de comportamento. Sim. E eu diria, terapia é para quem quer ir além. Para a pessoa que quer evoluir, ir para uma nova estação, se conhecer, sair daquele condicionamento mental das crenças limitantes que Cuidado do que não tá bom, né, Cris? Do que não tá bom. Cuidado do que não tá bom. E todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu, simbolicamente, você falou de ser parece que é quase um confessionário ali, né? Sim, sim. Eu, simbolicamente, até tranco a porta pra dizer, estamos seguros. Só eu e você. Fica tranquila. Fica tranquila. Fica tranquilo. E assim, não tem como a gente ultrapassar os nossos limites internos sem você entender quais são as suas crenças, o que te limita. Sim. Eu sempre fiz assim. Tá, mas isso é uma crença limitante. Sim. Porque não existe só um caminho. Eu sou assim a vida inteira. Eu sempre falo que é a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, sou Cresci sempre assim. Vou morrer assim. Vou morrer assim. Tá, Sim. mas será que você está tão limitada assim? Porque nós somos muito limitados, mas nós podemos abrir novas vertentes, criar novas consciências. Então eu vejo que você buscar uma autoajuda, seja através de uma consulta, seja através de mudanças de estilo de vida, tudo isso vai fazer com que você crie uma nova mentalidade e você começa a se perceber de uma forma diferente. E aí, com isso, o outro deixa de ser um problema, porque você sabe que é tudo sobre você. Sim. E aí vem a questão, né? Tem momentos de falar, você vai lá e fala, mas você vai ter que depois silenciar para quê? Para digerir os conteúdos. Isso é muito importante e é interessante que tem alguns padrões de comportamento que as pessoas são do fazer, né? Das multitarefas. Aquela pessoa que não para nunca. Acorda fazendo e termina fazendo. É a pessoa que vive exausta de tanto fazer. É o multitarefas, porque ela inverteu a pirâmide do indivíduo, né? Sim. Que a pirâmide é ser, tem muito a ver com a minha identidade, em cima eu tenho fazer, tem a ver com a minha capacidade, o topo é ter, que tem a ver com o merecimento. Eu vejo que nós não fomos ensinados desde pequenininho, que deveríamos ser ensinados sobre quem eu sou, qual é a minha identidade, porque depois que eu sei quem eu sou, eu começo a desenvolver melhor as minhas capacidades, que é o fazer, e depois quando eu sei quem eu sou, eu tenho minhas capacidades e talentos, eu tenho merecimento para ter tudo que eu fiz. A nossa identidade é muito disfuncional desde pequenininho. Aí o que acontece? A gente faz, inverte a pirâmide, não sabemos quem nós somos, e quando nós chegamos num patamar que, poxa, estou lá de férias em Maldivas, estou lá em Paris, estou de férias no Nordeste, qualquer lugar, eu não me sinto merecedora de curtir tudo aquilo, não desligo. Um momento que era para uma pausa, para eu relaxar, para eu me repaginar, renovar a minha mente e a alma, eu estou o quê? Vidrado no celular, trabalhando, resolvendo perrengue o tempo todo. Por quê? Porque no fundo o problema é eu não sei quem eu sou, porque se eu soubesse quem eu sou, eu me permitiria desligar, descansar, dormir mais cedo, ouvir o meu sentir, desenvolver técnicas de autocuidado. E eu vejo que a terapia é muito importante, porque a pessoa vai conhecer, vai saber quem ela é. E muitas vezes é um ajuste de autoconfiança. Sim. Porque, sim, a gente sabe que
talvez até lá em São Paulo a realidade fosse até mais complicada, né? A gente sabe que a mulher muitas vezes tem que ser multitarefa, Sim. a gente sabe que tem demanda que é com a gente mesmo, não tô aqui desmerecendo os homens, não é isso, mas, sim. né? Enfim, a gente tem esse olhar. Mas assim, há ajustes que podem ser feitos na minha rotina. Isso. Ao delegar quando necessário, quando a gente se coloca muito ou numa função de eu sou fundamental para uma dinâmica, eu não sei se eu também não estou superestimando, né? E Cris, todo excesso esconde um déficit. Sim. E todo déficit esconde um excesso. Sim. Então, assim, acho que o maior desafio é a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. E aí, falando dessa pessoa, né, de uma suposta pessoa que vai para as férias. Ah, não, eu continuo trabalhando, olha, eu tô vendo e-mail, eu não sei o quê. Tá, será que isso é tão fundamental assim? Sim. Qual que é o seu papel? Preparar quem ficou? Sim. Seja por isso, seja porque não se sente merecedor, aí vem as atividades deslocadas. Eu vou fazer várias outras coisas porque tá difícil entrar no que precisa ser visto. Isso. Né? É isso aí. E aí é interessante essa fala toda, porque é justamente isso. Será que eu sou tão fundamental naquilo? Mas e o que é a coisa mais importante da minha vida? Que às vezes eu pergunto para as pessoas, o que é mais importante na sua vida hoje? Trabalho, família, como que é? Família, trabalho, e daí eu pergunto, e você? Ah, meu Deus! Primeiro vem a família, primeiro vem os filhos e depois o trabalho. Eu falei, se a sua família, os seus filhos fossem a coisa mais importante da sua vida, você não estaria priorizando o trabalho. Porque primeiro deveria ser... importante, ok. Isso. Primeiro deveria ser Deus, você, tua família, depois o trabalho. Quando você está invertendo tudo, você começa a supervalorizar o trabalho. Ele é necessário, ele precisa, mas cada um tem que estar na sua caixinha, no seu lugar. Porque senão o trabalho ocupa 80% do tempo e aí você esquece de se cuidar. Você não tem tempo para uma terapia, não tem tempo para um exercício físico, não tem tempo para se alimentar de forma saudável, porque você está no celular o tempo todo, respondendo e-mail e resolvendo questões externas o tempo inteiro. Então você não sabe nem o que você está comendo. Vai pra cama com o celular, resolvendo problemas o tempo todo, achando que tudo é urgente. Se nutrindo de padrões que as mídias sociais te trazem. Isso, né? envenenando o seu corpo e a sua mente com aquela dopamina barata que vai, te gera necessidade de você estar conectado o tempo todo, verificando notificações e tudo te gera uma ansiedade enorme. Sim. Isso vai esgotando o corpo, a mente. Então eu vejo que nós precisamos... rever mesmo rever a vida, até né? o que são os nossos reforços positivos, o que são os reforços negativos, o que é aversivo pra gente. Acho que esse é um dos pontos, né, Cris? Porque se o trabalho ele é necessário e ele traz tudo que precisa trazer, ok, a gente sabe, estamos falando aí da pirâmide de Maslow, né? Primeiro vem as necessidades básicas, mas dar as devidas porcentagens de importância para cada coisa, né? Porque não é só um pilar. Não é só um pilar. E se esse pilar estiver sendo supervalorizado, vai ter um déficit. Vai ter o déficit. Vai. Então, excesso aqui esconde um déficit. Sim. E às vezes é não querer olhar para si, né? Sim. E hoje nós precisamos ter muita, eu diria assim, parcimônia, muita inteligência assim, emocional e sabedoria para saber o que nos drena e o que nos energiza. Que esse é um desafio muito grande. Sim. Filtrar, como você falou, adolescente, né? Adolescente fica ali 3, 4, 5 horas no celular, consumindo conteúdos que a gente não sabe qual é o conteúdo, que tipo de mensagem subliminar que está alimentando ali. E aí a gente vê esse crescimento exponencial de síndrome de burnout, de ansiedade, depressão. De padrões, né, Cris? De padrões. Porque assim, vamos combinar, eu também gosto de... Sim. Às vezes eu brinco, vou dar uma sapeadinha aqui no Instagram para descontrair. Aí que tá, não vai me descontrair muitas vezes. Se está, eu disse isso para uma pessoa, 2 corpos ocupam o mesmo espaço? Isso. Não. 2 estímulos ocupam o mesmo espaço no teu cérebro? Não. Eu estava numa situação num restaurante e sozinha tomando um café e eu estava observando um adolescente almoçando sozinho. Ele estava com a tela e ele não viu o que ele comeu. Sim. Né?
Eu fico, às vezes, muito preocupada porque, assim, de novo, a gente sabe do que hoje as telas e as mídias sociais estão trazendo de bom e de ruim. Isso. Né? Se eu preciso pesquisar alguma coisa lá com os meus adolescentes, em 3 minutos. Sim. Vamos lá, vamos entrar e tal. A gente tem que entender qual é a realidade. Ninguém tá falando pra gente ficar alheio a esse desenvolvimento, a essa ferramenta. Isso. Tá. Mas é simples assim. 2 espaços, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Se eu tô só trazendo estímulo vazio, dopamina barata, como você diz, eu não tô deixando lugar para que eu consiga ver outras coisas que são importantes, né? E não tô falando só de adolescente, não. Não. Né? Os adolescentes, obviamente, que hoje, para mim, é uma preocupação muito intensa, né? Quando chegam lá para orientação profissional, né? Que é a nossa antiga orientação vocacional, e eu vejo que não é sobre qual profissão escolher, eu vejo sobre como chegar lá. Como chegar lá. Certo? Porque muitas vezes ele já chega lá com a resposta, mas não faz a mínima ideia, acha que tá aqui e vai pular para cá. Sim, não sabe né? que tem um processo. Então, assim, tem um processo. Padrão de comportamento, é ocupar espaço que não tem. Quantos adolescentes que chegam e a realidade totalmente distorcida, achando que, não, aquela menina postou aquilo, ela que é bonita, ela que tem, ela que faz, ela que acontece, ou aquele menino que tem que ter muito cuidado. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, do mesmo jeito que, imagina como é que fica o nosso cérebro. Sim. As sinapses todas lá ficam doidonas, né? Doida, literalmente. Porque o cérebro, ele é extremamente maleável, ele vai se adaptar. Treinável. Ele vai se adaptar. Vai se adaptar porque, depende do estímulo que você está ali, ele vai se adaptando, vai formando novas sinapses, novas conexões. Sim. E aí a importância de você saber o que você está consumindo, porque dependendo de como você está em relação à tua identidade, não saber quem você vai começar a se comparar com a vida do outro. Sim. E padrões, né? Pra mim, o maior veneno que tem é a comparação, porque você esquece quem você é da tua realidade, você acredita naquela realidade fracionada que você viu e acha que aquela vida é perfeita. Sim. E aí isso vai liberando o quê? Uma frustração, uma insatisfação muito grande com a vida. E isso vai liberando, mexe com a química do corpo, da mente. Sim. E vai gerando aqueles esgotamentos. Padrões que são padrões idealizados. Idealizados. Né? E o grande problema, né? Não é só adolescente, não. Às vezes, né, a maioria eu falo com os pacientes, tá? Quando que você pratica exercício físico? Não tenho tempo. Quando que você ora? Não tenho tempo. Às vezes à noite antes de dormir. Qual que é o tempo que você tem para tua refeição? Doutora, eu tô comendo em pé e às vezes eu como no escritório. Eu falo, ok? Quanto tempo você ficou no celular hoje? Nossa, umas 2 horas, 3 horas. Então, quero dizer, 2, 3 horas que ficou no celular, o que foi de tão importante que mudou a sua mente, renovou o seu coração e fez você ter estratégias diferentes? Você acredita que eu não lembro? Estímulo vazio. Estímulo vazio. Eu não fixei nada do que eu consumi. Então, você está perdendo e deixando a vida em cima da mesa. Sim. Eu falei, enquanto isso, você poderia fazer 30 minutos de exercício físico, focar na sua alimentação durante uns 15 minutinhos, você poderia estar se conectando com Deus, você poderia estar gerando conexões melhores, poderia estar fazendo leituras diferentes. E aí, o que é? São as prioridades novamente e o quanto nós estamos dispostas a sair do ponto A, do ponto B, sabendo que exige o quê? Além da coragem, exige ousadia, disciplina, vontade disso, né? E é o condicionamento que a gente vai criando para o nosso cérebro. Acho que esse é o maior risco, né? Eu estou extremamente condicionado a ter aquele tipo de comportamento, a olhar tantas horas, a não ler o que eu tô, né? Não assimilar, trazer. Se eu tenho um copo, né? Meio sujo e eu só viro a água, sim, talvez a sujeirinha fique lá no fundo. Se eu começo a jogar água limpa, o que vai acontecendo? Vai subindo. E aí daqui a pouco eu tenho... Colocar de novo. Não é uma tarefa fácil, tá, Cris? É pra vida, né? Não é uma tarefa fácil. Principalmente quando a gente fala... de novo, eu não estou aqui sendo contrária à importância da tecnologia. Isso. Ontem eu fiz uma pesquisa com um adolescente, foi o máximo, porque a gente conseguiu lá nas inteligências artificiais fazer uma tabela comparativa. Foi super legal. Eu também tento me adaptar, eu também tento acompanhar. Sim. Né? Eu tenho um enteado que é pura tecnologia, eu tenho meus sobrinhos, mas não é só sobre isso, é o limite.
E muitas vezes o limite, ele é difícil da gente estabelecer até pra gente mesmo. Sim. Porque aí você vai ter que ultrapassar o seu condicionamento, o seu padrão, que é o que você vem fazendo de forma repetida. Isso. E que se tornou um hábito e uma rotina na sua vida. E você sabe o que o cérebro produz, né? Sim. Eu não sei, acho que se a gente, pensando no pensamento cerebral, no funcionamento cerebral, o que a gente consome? Glicose. Glicose, oxigênio e gordura boa. Eu estou recebendo glicose, muitas vezes o açúcar de fontes péssimas do açúcar, que vai caramelizando o cérebro, envelhecendo o cérebro, glicando. Carameliza as juntas. Carameliza Daqui o corpo a pouco começa, todo. tô com dor aqui. Vai cauterizando a nossa mente com aquele alimentação errada com açúcar. Daí nós falamos de oxigênio, o cérebro precisa de oxigênio. Nessa respiração superficial e curta, nós não oxigenamos o cérebro adequadamente. E aí, além disso, a gente coloca o fast food. Gordura ruim, gordura saturada, que vai lá e deixa o cérebro totalmente rançoso. E nós precisamos o quê? De um cérebro hiperfuncionante, ou que funcione com todas as suas funções estruturais, né? Para produzir uma serotonina adequada, da felicidade, do bem-estar, dopamina da motivação, noradrenalina para eu poder estar aqui conectada, uma atividade cerebral equilibrada, para produzir acetilcolina, que é o neurotransmissor da concentração, do foco. Aí nós olhamos isso com esse estilo de vida disfuncional, excesso de consumo de tela, sedentarismo, alimentação desregrada, não gerenciamento de pensamentos e emoções, essa rigidez em buscar ajuda, essa questão do orgulho de que eu sei tudo, eu resolvo tudo, isso tudo vai cauterizando a nossa mente e vai impedindo de que a gente vai adiante e impede que o cansaço ele seja ocupado por uma leveza novamente. Sim. Porque cansaço físico a gente corrige rápido. Exercício, sono e tudo. Cansaço mental e emocional, não. Exige um gerenciamento de pensamentos, vai exigir uma meditação. Quebra de padrão e etc. Isso. Um monte de coisa. Uma respiração, meditação, terapia, conversa terapêutica, oração, natureza, viagens para poder liberar aqui. E aí, como é que nós vamos acessar tudo isso se eu tenho resistência e acho que só com o meu pequeno mundo eu estou resolvendo isso? Muitas vezes eu não tenho recurso, né? Não tem recurso. E aí, quando nós não temos recurso, a gente precisa fazer o quê? Estar perto de pessoas que têm os recursos para que possam ajudar nas nossas fragilidades, que é um grande desafio, né? Sim. E o merecimento, né? Porque muitas vezes a gente olha para pessoas que se acham não merecedoras de ter uma vida melhor. Sim, é isso. É uma autopunição. E nesse contexto, né, o que eu tenho aprendido muito sobre cansaço, né? Porque eu já estive cansaço físico, cansaço emocional, mental, cansaço espiritual, e eu já estive várias vezes nesse lugar. E diria que eu até sei falar bem certinho o que é estar em cada lugar. Porque cada caixinha, né? Em cada caixinha. Em vários momentos da minha vida eu já estive nesse lugar. E ali eu entendi que o cansaço físico nós nutrimos daquela forma que nós falamos agora há pouco. Mental e emocional eu tive que buscar recursos, ajudas de terapias, ajuda de mudar minha mentalidade, ouvir pessoas, eu diria mais anciãos, pessoas que já viveram por essa situação, que puderam me dar um norte. E busquei várias artimanhas para isso. E eu diria que assim, uma das questões que mais me ajudaram a entender nos últimos tempos, e que a gente comenta muito sobre isso, tem o cansaço espiritual, é aquele que a alma está desnutrida, ela está seca, que a gente tenta preencher o cansaço espiritual com baguinha de vitamina, com suplemento, a gente tenta preencher com estímulos, com dopamina barata, só que este cansaço espiritual, ele só é alimentado através do quê? Oração, fé, joelho no chão, oração. E aqui nós estamos falando de religião. Não existe, eu não gosto da religião, porque para mim ela põe muros. Eu gosto de espiritualidade. É você acreditar, não sei qual é o Deus que você serve, mas eu sou cristã. E para mim eu entendi que o cansaço espiritual ele precisa ser o quê? Alimentado com tempo de qualidade, intimidade com Deus, para que ele seja restabelecido. E entendi que muito cansaço físico, mental e emocional, ele melhora muito quando você silencia e se conecta aqui. E tem até uma passagem da Bíblia que eu anotei, porque eu não estou muito boa nisso tudo em saber ainda, que era Mateus 11, 28 e 29, que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja,
essa passagem bíblica aqui, eu posso falar com propriedade que eu tenho experiência própria. Joelho no chão, oração é algo que tem me renovado muito as minhas forças, independente de todos os recursos e tudo que eu tenho feito. Todas as ferramentas que a sua trajetória já te trouxe, aprendizado. Para mim, é a arma mais poderosa, para ajudar a ter fé, a ter força até diante de um burnout, ter fé e força até diante de uma depressão, ter fé e força até para buscar uma ajuda de terapia, até um direcionamento, não sei o que eu faço, me apresente a pessoa certa, quem pode me ajudar nessa dificuldade. Eu vejo que muitas vezes um silêncio, uma conexão, uma oração, ela até te apresenta as pessoas certas na tua frente para que você possa se curar. Sim. Se equilibrar integralmente novamente. Se transformar, né? Se transformar, porque é um pilar que não dá para deixar de lado. E muita gente não quer falar nisso, porque exige o quê? Tempo e dedicação. Sim. E o que as pessoas não têm tempo hoje... E não priorizam. Qual é o ativo mais valioso que a gente tem hoje? Tempo e atenção. Porque o mundo busca distrações o tempo todo. Sim. E se nós não estivermos focados no caminho estreito, a gente acaba... Fácil de desviar. Fácil de desviar, porque as distrações, elas estão aqui o tempo todo, mas se você não estiver centrada no que você quer realmente, o que é prioridade hoje, o que você precisa, onde você quer chegar, a gente se desvia. E o caminho estreito é para poucos, porque as distrações são muitas. Sim. Né? E assim, né, obviamente que você também encontra com muitas pessoas das mais diversas crenças, religiões, e falando um pouquinho de como a gente consegue trazer isso para o trabalho terapêutico. Isso. Não falando de religião, mas falando de fé no sentido de acreditar. Acreditar. Se eu puder trazer, eu me lembro, uma das primeiras coisas que a gente fez juntas ali na clínica foi uma apresentação, foi uma palestra. Sim. E aí tu me pediu, Fê, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do teu trabalho. Eu falei, meu Deus, né? Primeiro que eu falava, olha, tem que impressionar, né? Tô chegando. O que eu quero dizer? Qual vai ser meu recado inicial, né? E aí eu lembro que eu fiz uma apresentação de 7 minutos. E terminou, você me disse, foi cirúrgica. Por quê? Porque eu trouxe 3 pontos. Sim. Tá? Coragem, que a gente já falou. Busca do autoconhecimento, né? Que aí o autoconhecimento é desmistificar os meus medos, entender as minhas limitações, as minhas angústias. E fé. E não estou falando de uma fé religiosa, estou falando de uma fé que me faça acreditar. Eu tenho que, se eu sou sua paciente, eu tenho que sentar lá e acreditar em você. Eu tenho que acreditar em mim. Se a paciente senta lá, ela tem que acreditar que o que eu estou fazendo é um trabalho de responsabilidade, que eu também acredito. Né? Que eu também, de novo, seja qual for a minha conexão, eu tenho que acreditar. Então, assim, coragem, autoconhecimento e fé. São alguns ingredientes que não podem faltar para alguém que está disposto a procurar ajuda. É isso aí. É isso aí, porque são os elementos chaves, né? Que ali ele fecha muito bem, né? Sim. Coragem para ver que eu estou exausta, que eu preciso de ajuda, autoconhecimento para identificar o que está me consumindo, onde que está o desgaste, onde que está o furo do pneu, onde que está o furinho que está vazando aqui, que não adianta só eu encher o pneu, preciso consertar o vazamento. E a fé, acreditar que alguém está preparado para me ajudar e que esse alguém pode ser um enviado aqui do céu, como uma medicina do céu, para falar, ei, esta pessoa neste momento vai te ajudar nessa questão. Sim. Daqui a pouco ali na frente, outra pessoa vai ser apresentada para você como estratégia, que muitas vezes a gente pede, né? Ai, Deus me ajude, me manda uma resposta. Mas você não silencia. Sim. E quando veio a você resposta, não ouve, você não vê? Quando veio a resposta, tu tá distraído. E você não vê que foi resposta para sua oração naquela hora. E a gente tá pedindo direto, mas assim, eu estou disposta a fazer o silêncio de Maria muitas vezes para reconstruir. Que é o que nós falamos muito, silêncio de Maria, que às vezes nós temos 2 ouvidos, né? Uma boca, e nós ouvimos pouco. Sim. E falamos demais. Quanto mais eu falo, menos eu aprendo, porque eu estou falando de acordo com os meus conteúdos. Quando eu estou com a escuta atenta, eu estou aprendendo algo que pode me impactar e fazer eu mudar um condicionamento, uma crença aqui. E nós falamos muito, né, nas conversas de corredor, eu estou praticando o silêncio de Maria. E assim, né, acho que independente de novo, de cunho religioso, não, se eu vou buscar e se eu encontro numa religião, numa prática, numa crença, resposta, Isto. ok? É isso. Né?
reforço, ok. Mais um caminho, um pouquinho mais de água limpa, Isso. ok. Porque independente disso, né, Cris, pra mim, tem algumas pessoas que são referência de liderança, de ensinamento. E Jesus foi o maior líder. Não tô falando, né, do que prática A ou B, Sim. Não, isso nem posso e nem deve caber, né, eu tenho que ter a minha imparcialidade, o não julgamento, né, independente das pessoas que chegam lá com as suas crenças. Sim. Mas e aí? É o maior líder. 2000 anos depois, e a sua mensagem está aí. Por quê, né? Ou seja, foi uma semente que foi plantada e ele mostra um caminho estreito de princípios. É água limpa, né? Que eu vou colocando. Muitas vezes você pode ser uma referência para mim. Isso. Muitas vezes uma amiga, muitas vezes alguém que eu vejo fazendo bem pro próximo. É água limpa no meu copinho. E por isso que nós precisamos estar perto de pessoas certas que possam ser reforço positivo pra gente, para que a nossa fonte sempre seja nutrida com boas conversas, bons ambientes, né? Inspiração para que a gente possa ir além, né? Isso. Meu, que incrível essa conversa. Nós podemos ficar aqui 3 dias falando sobre isso. Vamos ligar lá, falar para as pessoas, a gente está se preparando. Vamos aí para os próximos, aí. Né? Então, assim, ó, eu agradeço muito pela sua participação aqui. Foi incrível essa conversa, uma conversa que ela é necessária, é uma conversa que ela é importante para a saúde como um todo. As pessoas precisam disso, nós precisamos disso, e o bom é que nós estamos passando por processos que trazem essa maturidade e nos preparam para ajudar as pessoas que chegam até nós. Como nós estávamos falando, nós somos muito humanas, nós passamos por desafios o dia todo. Eu digo que eu sou a rainha da imperfeição, e são as minhas imperfeições que eu vou me melhorando. Evoluindo. Eu agradeço muito pela tua disponibilidade de tempo, que eu sei que a tua agenda é bem corrida. E gostaria que você deixasse uma mensagem pra galera que está nos assistindo. Aqui, né? Tenham coragem de dar o primeiro passo. Busquem o autoconhecimento, é a melhor ferramenta. E tenham fé. Esse é o meu recado. É isso aí. Eu diria que assim, ó, que a sua fala, ela seja o seu remédio, que o seu silêncio seja o seu acolhimento, que você possa buscar as respostas ali dentro de você e que cada vez mais você faça escolhas conscientes, se acercando de pessoas que possam te ajudar você a ir além. Lembra que se você está num caminho que ele não está dando boas respostas para você, talvez seja um sinal que você precisa recalcular a rota e buscar pessoas que possam te apoiar nessa nova fase. Lembra que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter resultados iguais. Para você ter respostas diferentes, você precisa de estímulos diferentes e talvez sentar em mesas diferentes. E esse podcast é para falar para você que talvez o seu cansaço físico, ele está vindo de uma mente exausta que pensa demais, que não é só deficiência de vitaminas. Talvez o teu cansaço físico venha de excesso de emoções, de más águas que estão girando ali dentro e que você não está tendo recursos para sair deste lugar, que você precisa de alguém para te encaminhar nessa nova caminhada, que talvez o seu cansaço físico seja uma desnutrição espiritual, que você precisa se conectar com o que faz sentido para você agora, para que você possa entender que nós somos corpo, alma, que a alma é mente e emoções, e o espírito, e que está tudo interligado. Nós não temos como separar tudo isso. Se você gostou do podcast Santo Remédio, deixa seu like aqui, comenta nos comentários, compartilha com as pessoas que você conhece e nos aguarde que em breve teremos um novo episódio.